Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2013 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 10 bactérias são cultivadas para uma experiência e o número de bactérias dobra a cada 12 horas. Tomando como aproximação para logaritmo de 2 na base 10 o valor 0,3, decorrida exatamente uma semana, o número de bactérias está entre... Então, aqui você já deve lembrar da nossa fórmula do crescimento exponencial, que a população em função do tempo é igual à população inicial vezes 2 elevado no tempo dividido pelo tempo de duplicação. Vou chamar aqui de D maiúsculo, que eu sempre uso uma letra diferente cada vez para o tempo de duplicação. Então, adaptando para a nossa questão aqui, a população inicial é de 10 bactérias vezes 2 elevado no tempo dividido pelo tempo de duplicação, que é de 12 horas. Então, o nosso tempo vai ser em horas também. E ele quer saber qual é a quantidade de bactérias após exatamente uma semana. Uma semana são quantas horas? Bom, uma semana tem 7 dias de 24 horas, isso vai dar 168. Então, basicamente, nós temos que determinar quanto que é P de 168. Substituindo na fórmula, nós temos 10 vezes 2 elevado na 168 sobre 12. Isso é igual a 10 vezes 2 elevado na 168 é 24 vezes 7. 24 dividido por 12 é 2 vezes 7, 14. Então, é 10 vezes 2 na 14. Mas isso aqui não é nada parecido com as nossas alternativas aqui. As alternativas estão todas em potências de base 10. Bom, mas nós podemos, digamos assim, transformar essa potência de 2 aqui em uma potência de 10. E a questão já nos dá uma pista, ele diz para nós usarmos a aproximação 0,3 para o logaritmo de 2 na base 10. E nós sabemos que nós podemos escrever o 2 da seguinte forma, como 10 elevado ao logaritmo de 2 na base 10. Vamos escrever aqui a base 10, mas não é necessário. E por que isso? Bom, porque o que é o logaritmo de 2 na base 10? É justamente aquele número ao qual eu preciso elevar o 10 para chegar no 2. Então, 2 é 10 elevado ao logaritmo de 2 na base 10. O logaritmo de 2 na base 10 é justamente o número, por definição, que faz isso aqui ser igual. Algumas pessoas gostam de dizer assim, você corta aqui a base com o logaritmo de base 10 e o que sobra é o 2. Mas isso eu não gosto muito, parece que é mágica, quando na verdade é simplesmente uma decorrência da definição de logaritmo. Então, o 2, vamos substituir, podemos escrever como 10 elevado ao logaritmo de 2 na base 10. Então, isso aqui vai ser igual a 10 vezes o 2, que é a mesma coisa que 10 elevado ao logaritmo de 2 na base 10. Base 10 não precisamos escrever. Isso está elevado na 14ª potência. Isso vai ser igual a 10 vezes 10. Logaritmo de 2 na base 10, ele diz que para nós usarmos 0,3 como aproximação, isso está elevado na 14. Agora, a potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Então, multiplicamos 14 vezes 0,3. 14 vezes 0,3 dá 4,2, certo? 4,2. Então, nós vamos ficar com 10 na 4,2. Potências em mesma base, nós, multiplicação de potências em mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Vai ficar 10 na 5,2. Isso está entre 10 na 5 e 10 na 5,5. Alternativa B, então. Eu tive que dar uma parada aqui. Vamos ver a próxima questão, então, 38. As raízes do polinômio p de x igual a x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x são... Então, basta igualar esse polinômio a zero para determinar as raízes dele. Igual a zero. Todos os termos aqui têm um fator x, então podemos fatorar um x. Nós vamos ficar com x vezes x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Isso aqui é uma multiplicação. Quando que uma multiplicação é igual a zero? É quando pelo menos um dos fatores é igual a zero. Então, nós temos duas possibilidades. Ou o x é igual a zero, daí essa multiplicação é nula, ou isso aqui tudo é igual a zero. X ao quadrado mais 5x mais 4 é igual a zero. Agora é só usar a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo sobre 2a. Isso é igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2.
Primeira possibilidade é menos 5 menos 3 sobre 2, que é menos 8 sobre 2 menos 4. Aliás, isso seria a segunda possibilidade, seria o menos, mas tanto faz a ordem aqui. A outra possibilidade é menos 5 mais 3 sobre 2, que é menos 1. Então, as raízes são 0, menos 4 e menos 1. Você até poderia fatorar esse polinômio aqui da seguinte forma. Lembre-se, é x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, x menos menos 4 é x mais 4, vezes x menos a outra raiz, x menos menos 1 é x mais 1. E nós temos um 1 multiplicando x ao cubo, então um 1 que multiplica aqui também. Mas nós não precisamos escrever esse 1 e nem precisamos escrever esse menos 0 aqui, é só deixar x mesmo. Mas enfim, isso não é necessário para a questão. Vamos para a próxima. A função f é definida por f de x igual ao seno de 2x e g é uma função cujo gráfico não intercepta o gráfico de f, quando representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Entre as alternativas que seguem, a única que pode representar g de x é... Então, nós temos várias funções e ele quer saber qual delas que pode ser essa tal de g de x que não intercepta o gráfico de f de x. Bom, uma das coisas que nós sabemos de cara é o seguinte, essa função aqui, seno de 2x, vai ter sempre valores menores ou iguais a 1, aliás, a maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a mais 1. Essa é a imagem dessa função, seno de 2x. Você até pode calcular o período dela, que vai ser, um período vai ser igual a π, certo? É 2π sobre o número que multiplica o x, então é π sobre 2 fica π o período, mas isso não interessa para a questão. Mas nós sabemos que f de x vai ter essa imagem aqui, vai ir de menos 1 até 1. Então, todas as funções que não tiverem nenhum valor nesse intervalo de menos 1 até 1, não vão interceptar o gráfico de f de x. Isso não quer dizer que as funções que têm valores nesse intervalo necessariamente interceptem o gráfico de f de x. Não, mas nós temos certeza absoluta que as funções que não têm valores nesse intervalo não têm como interceptar o gráfico de f de x. Então, é um bom ponto de partida. Das alternativas aqui, tem alguma função que não tem valores nesse intervalo? Bom, seno de x tem todos os seus valores nesse intervalo. Logaritmo de x tem valores nesse intervalo aqui. O módulo de x também tem valores nesse intervalo aqui. 2x mais 3 também vai ter valores nesse intervalo aqui. Tem como ser igual a 1, tem como ser igual a 0, tem como ser igual a menos 1. Agora, 3 mais 2 na x. Bom, essa função não tem como ter nenhum valor menor do que 3, certo? Todos os valores dessa função vão ser maiores ou iguais a 3. Ou, melhor dizendo, vão ser todos maiores do que 3. Por quê? Porque 2 na x não tem como ser negativo. 2 na x pode até ser um valor muitíssimo próximo de zero, mas ele nunca vai ser negativo. Não tem como 2 elevado a algum expoente ser um número negativo. Então, nós vamos ter 3 mais algum número que é positivo, o resultado vai ser sempre maior do que 3 e, portanto, nunca vai interceptar o gráfico da função f de x. Então, aqui, a alternativa E. E você até pode fazer um esboço aqui dos gráficos e você vai ver que, de fato, todas vão interceptar ali o seno de 2x. Vamos para a próxima questão. Os lados de um losango medem 4 e um dos seus ângulos 30 graus. A medida da diagonal menor do losango é... Então, nós temos um losango, que é um quadrilátero que tem 4 lados iguais, 4 lados de medidas iguais. Então, os lados medem 4 e um dos ângulos mede 30 graus. Os ângulos opostos no losango são congruentes, então se um mede 30, o outro mede 30 graus também. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero deve ser 360 graus. Então, se eu somar, vamos dizer que esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é alfa também, eles são iguais. Então, nós sabemos que somando 2α com os outros dois ângulos, nós temos que ter 360 graus. Então, 2α deve ser igual a 300 graus, alfa é 150 graus. Então, esses ângulos aqui são iguais a 150 graus.
Nem sei se nós precisamos dessa informação, mas enfim. A medida da diagonal menor do losango é... Então, aqui nós temos a diagonal menor do losango. A diagonal menor do losango aqui, que é perpendicular à diagonal maior do losango. Isso é uma propriedade dos losangos também. Então, aqui nós temos ângulo de 90 graus. E nós sabemos também que no losango, como ele é também um paralelogramo, as diagonais dividem os ângulos em dois ângulos congruentes. Então, esse ângulo aqui vai medir 15 graus, esse ângulo aqui vai medir 75 graus. Aliás, nós nem precisamos dessa informação aqui, agora que eu percebi. Preste atenção neste triângulo aqui. Nesse triângulo aqui. Nós sabemos os dois lados dele. Temos a medida do ângulo formado por esses dois lados e queremos saber a medida desse lado aqui. Vamos chamar essa medida de x. É a medida da diagonal menor do losango. Bom, nós podemos usar a lei dos cossenos, certo? A lei dos cossenos diz que esse lado, x elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses lados, vezes o cosseno de 30 graus. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16 é 32, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, vezes o cosseno de 30 graus, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a... 32 dividido por 2 é 16, então 32 menos 16 vezes a raiz quadrada de 3. X ao quadrado é igual, podemos fatorar um 16 aqui, então 16 que multiplica 2 menos raiz quadrada de 3. Portanto, x é igual, só pegar a raiz quadrada dos dois lados, certo? X é igual a raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 não temos como simplificar, fica a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3. Então, essa é a medida da diagonal menor do losango. Isso é a alternativa C. Era isso por esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e até o próximo.